Olá, família típica, querida família típica. Estamos de volta para mais um vídeo, mais um bate-papo de acolhimento para essas famílias que esse canal, o diferencial dele, muitos canais falam de autismo, mas o diferencial deste canal é que ele está voltado ao acolhimento da família do autista. Pessoas que não são vistas pela sociedade, não são acolhidas, muitas vezes nós não somos entendidos, precisamos conversar, desabafar com alguém. Então, a proposta deste canal é voltar a questão, direcionar ela especificamente para a família, não fugindo do tema, né? Autismo. E gostaria muito que quem está chegando por aqui hoje, que se inscreva, que ajude esse canal a crescer, para que nós possamos alcançar as autoridades em busca de melhorias. Eu sou, para quem não me conhece, esse canal é novo, então vou me apresentar. Meu nome é Stefânia, eu sou avó do Miguel, uma criança autista de 10 anos, um menino. E durante muito tempo eu fiquei recolhida na minha dor, no sofrimento, na frustração dos sonhos perdidos, da infância perdida dele, das nossas vidas que se perdem no caminho, as amizades que vão embora e tantas perdas que a gente tem. A gente se passa um tempo aí recolhida na nossa dor. E depois alguém pode dizer assim, mas por que só agora? Porque só agora que eu me senti pronta para encarar, para colocar esse canal em andamento, para levar o nossa dor, nosso sofrimento para mais pessoas, para que conheçam o nosso mundo, sem romantismo, sem fantasia, sem a proposta é preto no branco, é a coisa bem realista mesmo, nada de maquiar. Inclusive, nesse primeiro momento, eu estou conversando com vocês, mais uma hora eu vou apresentar o Miguel para vocês. Ele é nível 3 de suporte, ou seja, severo, ele é não verbal, tem muitas manias, ele é muitas estereotipias, tem uns hábitos assim desagradáveis ao olhar, ao convívio, eles têm, né? Mas assim, a gente tem que esconder isso com vergonha? Não, a gente tem não é expor a criança. Eu de forma alguma aqui tenho intenção de expor. Eu tenho a intenção de informar como que é a nossa realidade, ok? Então, desde já, se você tem você pai, você mãe, que tem um filho autista, que vive essa realidade, tem um sobrinho, um primo, ou então é uma avó como eu, entre, se inscreva, assista o vídeo, compartilhe, ative o sininho para que chegue para mais pessoas. Vamos divulgar a nossa causa, para que o mundo nos veja, porque a nossa realidade é a exclusão. O nosso tema de hoje, inclusive, é a exclusão disfarçada de inclusão. Então, o que é que nós vemos muito acontecer? Temos várias formas de exclusão. Temos a exclusão social, a exclusão escolar e a exclusão de políticas públicas, que vai desde da saúde, da educação, projetos, né, de apoio que nós não temos. Então, eu vou começar pela exclusão social, que eu já falei em outros vídeos. A exclusão social, ela é aquela exclusão primeira que a gente sofre
depois do diagnóstico, que é uma exclusão dolorosa, que começa pela família, os parentes vão sumindo, vão deixando de visitar a sua casa, os amigos também já não chamam mais para as festinhas. Você vê, nossa realidade é assim, dificilmente alguém convida uma criança autista para um aniversário de outras crianças. Eu estou, como dizer, é muita vitimização, as pessoas dizem. A gente ainda é criticado, mas se a gente leva e a criança se comporta mal, ela é mal educada, ela não é autista, ela é mal educada, é falta de limite. Então essa exclusão, ela perpassa também, inclusive, por uma situação onde nós vemos muito as mães sendo abandonadas, a família fica reduzida à mãe e à criança, e algumas vezes, como no meu caso, da minha filha, a avó. E o pai dá no pé. Eles são fracos, eles não conseguem ficar. Tem pais maravilhosos, abre-se aqui um parênteses. Tem pais de autista que abraçam a causa, muitas vezes, assim como o pai dá no pé, raramente, mas tem mães também que fogem, porque a batalha realmente não é para fraco, não. Ok? Vocês já prestaram atenção que, diferente dos outros vídeos, eu estou num cenário diferente, né? Uma área florestal, uma área externa, e isso aqui é meu sítio, onde tem uns vídeos lá embaixo, aonde eu falava sobre ele, o que eu estava fazendo, logo que eu me aposentei, porque eu sou professora aposentada, professora de educação infantil, e a propósito disso eu vou falar agora com conhecimento de causa da exclusão escolar, tá? Então, a exclusão escolar, ela é a pior que tem, porque ela está maquiada de inclusão. Na verdade, as escolas municipal, estadual e assim até as particulares, com exceções, a não ser quando elas são específicas para a educação especial, não estão preparadas para receber esse alunado. O que nós vemos hoje? O governo fazendo propaganda da inclusão, propaganda falsa, porque não tem verba, é a alegação, não tem verba para pagar o mediador. Muitas vezes a mãe, principalmente se ela recebeu o tal do BPC, que depois eu vou falar sobre ele, que é o auxílio, né? É direcionado a deficiente de modo geral. O BPC, ela não vai poder se afastar da escola, ela tem que ficar ali fazendo o papel do mediador, certo? Acontece muito. A proposta do Plano de Educação, Plano Nacional de Educação, seria para cada aluno autista, uma sala de aula reduziria 5 alunos ditos normais. Não acontece. Não se iludam, não acontece. O que acontece muito é a redução de horário, uma coisa feita por baixo dos panos entre a escola e a família. O menino, se ele estuda de manhã, ele vai das 7 horas, quando é 9 horas ele é convidado, né? A mãe já está lá para levar, porque a professora não dá conta, gente. E aí, pegando ainda essa questão, a gente vê hoje muita denúncia que está acontecendo, muita denúncia de pais de agressão de aluno. O aluno foi agredido por colega, ou então até pelos professores, né? Como a gente viu aí, tem umas 2 semanas atrás, 3 casos, um atrás do outro. E o que é isso? Essa professora, ela está sendo penalizada por uma coisa que não é responsabilidade dela. Quando se faz o boletim de ocorrência é voltado para essa professora. Foi ela que maltratou a criança. Os professores, gente, estão adoecidos nas salas de aula porque eles não têm condição
Você imagine uma sala de aula com 25 crianças. E dentro dessas 25, 30 crianças, tem um, dois, às vezes tem um. A desculpa é assim: não vai reduzir porque vai colocar um síndrome de Down e um autista. Não é dois, tudo para, né, enrolar a situação. E aí o professor fica, ele não sabe se ele dá aula de conteúdos ou se ele está ali orientando, segurando, aparando as arestas, né? Segurando uma barra que não deveria segurar de jeito nenhum. E aí o que aconteceu, né? Eu tenho uns casos aqui do menino de 6 anos que foi contido pela professora numa escola particular em São Paulo e ela acabou que o município foi condenado a pagar uma multa, né? Tem o caso da escola que o município foi condenado em São Paulo a pagar uma multa porque a professora impediu o aluno de almoçar. Teve o caso do menino de 6 anos que a professora conteve ele porque ele já chegou agressivo e eles têm um grau de agressividade. E quando eles estão nessa crise, eu sou avó, eu sei, a gente só procura ali não deixar que ele se machuque, mas ele se agride, ele agride a gente. E com certeza, para ele não agredir os coleguinhas, ela teve que conter, mas ela foi punida por isso, né? A família não gostou. Uma aluna de 14 anos, que é outro caso, ela foi agredida por um colega. Porque a professora saiu um pouco da sala de aula, deve ter ido ao banheiro, alguma coisa necessária, porque ninguém sai da sala de aula assim para... Não, pelo menos o profissional responsável, ele não sai da sala de aula para bater papo. E ela saiu por alguns minutos e o menino começou a bater na cadeira, fazer um barulho muito alto, e o autista, ele se irrita, né, com barulho. E a mocinha não gostou e ele partiu para a agressão com ela, né, dando socos, pontapé, enfim. Essa é a nossa realidade. Eu, enquanto avó e professora aposentada, hoje que eu me aposentei mais cedo para cuidar do meu neto, isso é área externa nesse sítio, em Caraponã. Eu digo para vocês o seguinte: gente, é fantasia, é ilusão. E depois de nós, eu sempre falei para minha filha, vá procurar uma escola de educação especial. Aí ela me respondia, eu sei que muitos de vocês aí, mãezinhas, vão se identificar com isso. A gente não aceita, a gente vive um estado de negação por muito tempo, achando que está fazendo bem para a criança, mas chega um momento que a gente chega à conclusão de que tem que ser realista. Então, o que acontece? Ela ficou vagando iniciou em escolinha particular, na pré-escola, e depois eu, como professora do município, consegui uma vaga mais ou menos perto de casa para facilitar. Ela foi para a escolinha municipal. Lá ele foi agredido por uma profissional que não estava preparada, que ninguém foi preparado. Eu estou aqui dizendo que desculpando ela, não. Eu não estou desculpando, não. Mas, gente, o que eu vejo é que não dá para responsabilizar. A corda quebra, vamos colocar aqui, sempre do lado mais fraco. Quem era que deveria oferecer condições para esse alunado? É o Estado. E não a professora que tem que se virar nos 30, 60, 90. Então, meu neto foi agredido. Eu fui lá, pedi satisfação, conversei, orientei e tirei da escola. Convenci minha filha, ela tirou. Vamos para outra escola particular. Lá ele estava indo muito bem, só que
A tal da inclusão também não estava acontecendo de acordo, ele ficava de lado. Muito caro o material para a gente não conseguir resultados. Aí até que eu, por muito falar, ela me atendeu: minha filha, vamos procurar uma escola de educação especial, aonde ele vai ser acolhido e respeitado nas suas limitações, nas suas dificuldades. Nível 3 de autismo, e é como eu falei no vídeo anterior, muitos deles têm o atraso, né, intelectual, principalmente o nível 3, é o nível 1, 2 e 3, como todo mundo sabe. E nesse nível é difícil você sentar. Essa criança tem hiperatividade, ela tem ansiedade, ela vem com várias comorbidades que é impossível para uma professora na sala de aula manter essa criança sentada. Que dirá ela rabiscar alguma coisa, pintar. E nós conseguimos ótimos resultados em uma escola de educação especial voltada para esse alunado, onde ele, de fato, ele conseguiu se desenvolver. Hoje ele já cobre, ele já desenha. Por quê? Porque são poucos alunos por sala e os profissionais estão preparados. Ponto. Então não vamos nos iludir com essa inclusão. Ela não está pronta ainda. A escola pública, a escola regular não está pronta. Teria que ter estrutura, formação dos profissionais, mediador, conforme eles prometem, né? E não tem nada disso, tá? Conselho está dado. A terceira exclusão. Exclusão de políticas públicas. Os planos de saúde rejeitam também, é uma rejeição atrás da outra. Não querem atender os autistas porque são muitas terapias. Aí querem, no máximo, quando você consegue, é uma coisa que não tem continuidade, 30 minutos a cada. Parece-me que ele estava indo 2 vezes ao mês. Quer dizer, não tem continuidade nessas terapias. Consulta para autista é muito caro. O neuro, neuro, gastro, tudo é caro, né? Então, no plano da saúde está totalmente falido também, certo? Então, o que nós precisamos acordar. A minha proposta aqui, quando eu tomei coragem e comecei a divulgar, a falar com vocês sobre essa nossa questão da exclusão, bichinho na mata. Então, assim, vamos falar das políticas públicas que a gente necessita e que não tem. Por exemplo, eu creio que a melhor ideia seria uma criação de um instituto que ofereça escola de educação especial dentro desse instituto, com professoras preparadas, formadas em educação especial, a fim de que prepare atividades lúdicas. Não é conteúdo, atividades lúdicas que estimule cada indivíduo de acordo com sua especificidade. Nós temos aí a questão da seletividade. Uma escola especial, de educação especial, inclusive, ela aborda essa questão da seletividade. Lá onde meu neto está, é respeitado essa questão. Alimentação, comida muito melada, a criança ela não gosta. E a questão sensorial é trabalhada, coordenação motora,
fina e grossa, lateralidade, tudo brincando e de acordo com a paciência deles, né? Tudo isso é respeitado. O aluno não quer, ele não está com vontade, deixa ele quietinho lá um pouquinho. Olhou, ele tá calmo. É isso, gente, é isso. Agora pega uma criança dessa, joga numa sala de aula normal e quer dar conteúdo A, B, C, D, E, E. Isso é mais lá para frente. Primeiro você desperta a criança para que ela saia daquele mundinho dela interno e ela venha para o externo. Quando ela estiver preparada, quando ela começar a lhe olhar olho no olho, é que sim, ela vai prestar atenção no que você está mostrando aqui para ela, né? Então, para mim é um teatro essa inclusão, não tem. A outra coisa, né, dentro desse instituto seria também ter um atendimento médico, jurídico para essa família, né? Então, o que nós temos que lutar a nossa causa é um instituto que realmente atenda. Uma outra proposta e uma necessidade que nós temos é uma casa de apoio para mães que foram abandonadas por seus companheiros e que estão nessa luta sozinha. O que seria essa casa de apoio? Seria uma casa onde essa mãe que é sozinha, ela pudesse deixar seu filho metade do tempo numa escola e metade nesse local, para que ela possa trabalhar, ou que ela possa ter um dia só para ela, ir no salão fazer manicure, trabalhar o mental dela, né? Ter uma vida, algumas horas para ela, porque todas nós sabemos que a dedicação é total, é integral, é tempo integral. Eu costumo brincar, né, com a minha filha que o Miguel, meu neto, ele ocupa fácil, 4 pessoas. Num só dia, e às vezes numa manhã ele consegue ocupar. Se tivesse, ele ocuparia. Como não tem, ele ocupa nós duas. Tá entendendo? Porque no mundo deles é eles e eles, depois eles ainda. E a gente né? Eu já cheguei a ser arrancada do banheiro para atender a necessidade dele, que ele queria tomar um suco. Eu digo, olha, veja a que ponto, né? Então, gente, vamos ser realistas. Vamos, quanto mais cedo a gente for realista, mais cedo. Tem o tempo do sofrimento, tem o tempo às vezes até depressão, a gente. Mas não vamos perder muito tempo com isso. Não podemos, certo? Então, continuando aqui na questão das políticas públicas, eu vou chegar no tal do BPC, né? Para quem não ouviu falar ainda, é o auxílio dedicado a autistas, pessoas idosas que não são aposentadas, síndrome de Down e outras tantas por aí, que seria o salário mínimo, né? Mas por que eu digo seria? Porque é muito difícil. O autismo, você tem um laudo ali e é incrível como, se você for em algum lugar requisitar alguma coisa, o laudo tem que estar atualizado. Como se qualquer dia, qualquer hora, o autista fosse sair do autismo. Porque o que a gente sabe é que autismo não tem cura. Então, para que necessidade de atualizar? Olha a mentalidade desse povo, o laudo de autismo. Ele não foi ali, quebrou a perna e a perna vai sarar, gente. A gente precisa ter voz, a gente precisa trazer essa realidade a público para que as pessoas acordem. E nós também temos que acordar. Eu não vou longe, não. Esse canal aqui já era para estar assim, olha, bombando, de famílias atípicas, se inscrevendo, compartilhando, porque a gente precisa acordar. Nós ainda não acordamos.
Essas mães aqui que eu estava falando, essa casa de apoio, sabe qual é a necessidade maior dela? O pai deu no pé, a mãe ficou só, a família, os parentes não querem essa responsabilidade. Se essa mãe morre, nós vamos ter um autista órfão. Para onde é que ele vai? O que vai ser dele? Nós temos essa responsabilidade de correr atrás disso. Não é as outras pessoas que não têm esse problema, elas não sabem. Nossos políticos não sabem ou não querem ver, né? Então, voltando para o BPC, o autista, ele não pediu para nascer autista, ele não escolheu para ser autista, então isso deveria ser um direito adquirido. Mas não, existem critérios, né? Deve ser comprovado com um laudo médico, ter baixa renda, de um quarto de salário mínimo por pessoa. Se só é a mãe, ela vai ter que comprovar que ela tem um quarto. Ela ganha um quarto de salário. Quem é que vive com um quarto de salário? Que hoje o salário é R$ 1.518,50 e um quarto disso é R$ 379,50. É uma miserável. Tá na lista dos miseráveis, para poder ter direito ao tal do BPC. Tem que ter a inscrição no cadastro único, então você, eu vou passar aqui essa informação, você que vai entrar com o pedido do BPC, você tem que primeiro se inscrever no cadastro único, tá? Do Programas Sociais do Governo Federal. E comprovar tudo isso aí, boa sorte se você conseguir, tá? Mas assim, alegro-me em dar uma notícia para vocês. Há um tempo atrás eu até num vídeo eu desabafei que a gente não vê os nossos políticos fazendo uma proposta, né, para os autistas, mas estão aí com urgência da anistia. Estão todos voltados aí para a tal da anistia. E aí deixam programas de saúde, como agora foi muito bem falado pelo Hugo Mota, né? Que ele mandou que todos fossem gastar suas energias com planos, com projetos que fossem tratar da saúde, da educação e da segurança. Aplaudi Hugo Mota, presidente lá do Senado. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que realmente assim teve a visão de que estão dando importância a coisa que realmente não tem coisas muito mais relevantes, e a nossa causa é uma, certo? Então, eu descobri, né, há pouco tempo, que existe um ser humano no meio desses políticos, o deputado Dr. Fernando Máximo, do Partido União de Rondônia. Ele tem um projeto de lei 254 de 2023 para reivindicando que seja deixado, né, de lado essa questão dessa exigência de comprovar todos esses critérios, que todas as pessoas têm o direito ao BPC, pessoas com deficiências, têm o direito sem precisar comprovar, provar todos esses critérios, passar por esses critérios. Então, assim, fiquei muito feliz. Agora está tramitando desde 2023, nós já estamos em 2025. Por que ao invés de estarem aí no blá blá blá, se agredindo com intrigas, não pegam esses projetos que estão aí aguardando, de suma importância? Mas assim, quem é que tem que correr atrás disso? Em primeiro lugar somos nós. Então, gente, assim, eu faço um apelo. Eu, como avó de um autista, preocupada que já tem uma certa idade, que o pai da criança abandonou e que a mãe está aí
Não sei por quanto tempo estarei nessa batalha junto com ela. Um dia vai eu e ela de volta para casa do pai, né? Que nós viemos, a gente nasce, cresce e morre, né? É um processo natural. O que vai ser dessa criança? O parente vai querer cuidar? Tenho certeza, gente. Dificilmente. E essa criança não tem sequer, esse autista não tem sequer um auxílio. Ele não tem como se prover. Veja a importância da gente se unir. Veja a importância da gente pegar um vídeo desse e compartilhar, para que mais pessoas se acordem. Porque quem tem que correr atrás em primeiro lugar somos nós. E eu tô vendo a gente assim, e eu falo por mim, que até um tempo desse atrás eu estava dormindo para isso. Sabe quando é que a gente começa a se... Quando esses cabelinhos brancos começam a aparecer, e a gente vê que o tempo tá, olha, correndo, né? Mas não deixem não, vocês, mãezinhas que estão recebendo esse diagnóstico agora, por favor, não se deixem abater. Tem ali o sofrimento, tem o luto inicial, tem, sabe, eu entendo, mas assim, levanta, sacode a poeira e corre, minha irmãzinha, para lutar pelos direitos do teu filho, da tua filha, porque somos nós, né? Estamos juntas. Então, eu vou ficando por aqui, pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam, compartilhe, ative o sininho, dê aquele like bacana para esse canal crescer, e eu conto com a ajuda de vocês para isso. É por nós, é para nós, né? E nos comentários a gente troca ali um desabafo, uma experiência, né? Estamos aqui para isso, para nos abraçar, para nos acolher. Eu conto com vocês e vocês podem contar comigo, porque nós temos ainda muitos e muitos assuntos para falar. Eu ainda vou falar muito do nosso dia a dia, como é que é, para as pessoas saberem o que a gente vive de verdade. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus.